Boa noite. O Leme Notícias traz hoje para você estes destaques. Estrada Leme-Ajapi está quase pronta. Você vai saber o que falta. Crianças da rede municipal têm dificuldades no aprendizado da matemática. Os alunos chegam à quarta série com conhecimento insuficiente da matéria. Alunos de faculdades particulares vão poder contar com ajuda financeira para concluir os estudos. Preços da soja e do trigo já estão em baixa no mercado internacional, mas nos supermercados os preços continuam altos. No estúdio, uma entrevista com os advogados do Sindicato dos Servidores Públicos falando sobre as negociações de reajuste e ainda a criação da Previdência Municipal. O Leme Notícias vai a um breve intervalo e volta em seguida. Fique ligado. A estrada que liga Leme a Ajapi já está quase pronta. Um pequeno trecho que ainda não foi concluído deve receber o asfalto somente após algumas reformas na pista. A Secretaria de Obras está preparando o projeto, mas a previsão para a conclusão não foi definida. As obras de asfaltamento da estrada Leme-Ajapi já estão praticamente prontas. O trecho que falta ser concluído é este, onde fica a ponte. O próximo passo é subtrair duas curvas da estrada, que colocam em risco a vida dos motoristas. E a topografia já está fazendo os levantamentos necessários e isso aborda a prática argumentativa, tem que conversar com os proprietários das áreas, mas já está tudo bem adiantado. Eu acho que no próxima semana já vão se iniciar as obras, porque pode parecer cômico, mas como a gente vai fazer um encaixe da estrada na ponte, é preciso que haja simetria com o trecho de Ajapi a Rio Claro. O Departamento de Estradas e Rodagem de Rio Claro está administrando a obra junto com a Prefeitura de Leme. Um projeto para a reforma deste trecho na estrada deverá ser feito ainda este mês. Quando da licitação houver um vencedor para que se pavimente também o trecho Ajapi a Rio Claro, já venha no trajeto e no percurso mudado. Quando deve ser feita a sinalização? Bom, o trecho Leme-Ajapi, cuja divisa de município é justamente onde nós estamos, já vai ser começado e já está contratado junto à empresa estrutural, que foi a vencedora do certame licitatório. É a última medição, é a pintura de a sinalização de solo e a sinalização vertical. As duas pontes de concreto e aço foram colocadas para substituir esta de madeira. A estrutura já tem mais de 50 anos e o estado é comprometedor. Além disso, o rio fica no vale de uma bacia hidrográfica e a antiga ponte poderia ser perigosa em dias de chuva forte. Segundo o secretário Paulo Felizarti, existe uma proposta para se cobrar uma taxa dos veículos com placas de outras cidades. O objetivo é beneficiar o produtor rural lemense. Existe um extrativismo de areia muito grande aqui, com caminhões que chegam a pesar cerca de 80 toneladas e ainda eles põem peso a mais do que o permitido. E não é justo que esses produtores rurais que serão beneficiados com esse pavimento sofram por causa que caminhões de outras cidades venham danificar esse pavimento que não é dimensionado para uma carga desse tamanho. Já o trecho que liga Ajapi a Rio Claro deve ser concluído ainda este ano. Só está faltando a mudança do projeto aí para o traçado original que se pretende. Só essa pequena mudança já deve entrar em licitação no mês de junho. E provavelmente, eu acho que no fim desse ano nós vamos ter uma ligação entre Leme e Rio Claro concluída, né? Porque eu tenho informações que também há muitos estudantes de Leme que se deslocam até Rio Claro toda a noite, que também vão ser beneficiados. Muito bem, boa noite, Tadeu.
Boa noite, Bispo. Tudo boa noite bem? a todos, boa noite, Leme. Se fosse um comando só, eu tenho a impressão que a estrada já estaria praticamente concluída, mas infelizmente existem os dois, né? Leme e Rio Claro. É uma pena. E o atraso é pro lado de lá. Olha, o que eu gostaria de colocar com relação à estrada Japi-Rio Claro, mesmo com a estrada Leme-Aguaí, etc., é que além da concretização de uma malha viária no estado, que já é bastante grande, que é importantíssimo para a logística de distribuição de mercadorias, circulação de negócios no estado, muita gente comenta com a gente, olha, qual é o foco, qual é o objetivo das cidades da sua região. Eu acho que a gente tem a agricultura e o comércio é fundamental, mas nós temos uma coisa muito interessante na nossa região aqui, que é a história da região e a história do café ligado à nossa região. Cordeirópolis e Rio Claro, Rio Claro e Limeira mantém um sistema de turismo rural englobando as fazendas de café, etc. E essa região entre Leme e Rio Claro é uma região privilegiada pela natureza, que é uma região de cerrado, bonita, etc. E você tem algumas fazendas históricas ali, com uma Mata Negra perto de Ajapi. Exatamente. Então, fica a dica aqui para o pessoal atentar também para a beleza histórica e para a beleza natural do trajeto Leme-Rio Claro, que é muito interessante. É mesmo, me parece que o problema todo é de Rio Claro a Japi ou vice-versa, porque a morosidade continua do lado de lá, não sei, talvez não tenha interesse. Bom, eu acho que o interesse é para todos aí, né? Eu acho que as pessoas têm que fazer um pouco de esforço para que isso dê certo. Ontem a polícia de Leme registrou um furto à residência na Vila São João. Por volta da 1 da tarde, o motorista César Marolo, de 26 anos, percebeu que a porta da cozinha de sua residência estava arrombada. Os ladrões levaram um videocassete, vários documentos pessoais e um talão de cheques. A polícia prendeu 2 homens e apreendeu 3 caminhões-tanques em um depósito clandestino de combustível descoberto em uma chácara do bairro Laranjeiras 2, em Cosmópolis, na manhã desta quarta-feira. A quantidade de combustível apreendida não foi divulgada. A polícia investiga se a chácara era usada como ponto de adulteração ou para facilitar a sonegação de impostos. Os 2 proprietários da chácara estão presos. O Instituto de Criminalística de Americana e técnicos da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, vão fazer uma vistoria entre hoje e amanhã. O sindicato que representa as 327 empresas mantenedoras de instituições privadas de ensino superior em São Paulo lançou um programa de concessão de crédito educativo para alunos de faculdades e universidades particulares. O programa será administrado pelo Centro Brasileiro de Desenvolvimento do Ensino Superior, o SEBRAD, e que é vinculado ao sindicato que pretende oferecer em 2004 10 mil bolsas de estudos restituíveis para alunos em dificuldades econômicas. O programa de amparo educativo temporário foi batizado de Bolsão. A novidade é que esse programa não vai cobrar juros do aluno e nem exigir o pagamento parcial da mensalidade. O FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação, financia até 70% das mensalidades. Os 30% restantes devem ser pagos à faculdade pelo aluno. Segundo o SEBRAD, as faculdades e universidades que aderirem ao Bolsão vão determinar os critérios de seleção dos alunos candidatos. A orientação é priorizar as classes D e E. Para pleitear a bolsa, o aluno deve estar regularmente matriculado na instituição. Esse critério, por sinal, está sendo excluído esse ano do FIES. Ele vai precisar ainda apresentar um ou mais fiadores com renda de 3 vezes o valor da mensalidade. Nesta semana, o SEBRAD inicia um teste piloto com algumas instituições oferecendo 500 bolsas. Com o programa, espera-se reduzir a inadimplência nas faculdades e universidades privadas, que nos últimos anos se mantém em 20%, atingindo 160 mil alunos. Aqui na Unifiam, a direção da universidade ainda não recebeu nenhuma informação sobre o Bolsão. Evandro Denzin, para o Leme Notícias. Até nas particulares a coisa está feia, hein? A coisa é muito feia. Olha, o que o meu comentário seria o seguinte: eu sou filho da escola pública. Eu sou filho da excelência da escola pública, primeiro na cidade de Leme,
onde eu estudei aqui em grupo escolar, estudei no ginásio Newton Prado, estudei em Jundiaí e estudei na Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública de excelente nível de ensino e pesquisa no estado de São Paulo e no Brasil. O problema é que desde aquela época não se investe mais em universidades públicas como a USP, como a Unesp, como a Unicamp. E é extremamente necessário para uma cidade ter massa crítica para que haja atração de empresas. Eu acho que Leme só vai ter uma atração de empresas se tiver massa crítica e técnicos e operários especializados com conhecimento. Então é necessário para a gente a escola técnica, a faculdade, e realmente é muito difícil, porque olha, eu acredito que 10 mil bolsas é muito pouco ainda, bispo. Muito pouco, realmente. Muito pouco, porque a dificuldade para você custear um estudo é bastante grande, e ele hoje em dia, o conhecimento hoje é um dos maiores valores a ser preservado num país. É um grande bem do país, é o conhecimento, e é um grande diferencial. Você vê, a Índia é um país paupérrimo, em compensação é o país que mais vende softwares de computador, porque as pessoas lá têm um pendão tremendo para matemática. Então ela exporta cientistas e exporta software de computador, que é uma coisa minúscula, mas de um valor enorme. Evidentemente que as universidades, as faculdades são importantes no contexto, mas as escolas técnicas têm a impressão que na atual conjuntura brasileira elas deveriam existir em mais locais, com né? Certeza, com certeza. Para poder propiciar essa mão de obra. Olha, você veja, a gente tem em Leme a Fundação Paula Souza, que é uma excelente escola, e temos a Fundação Paula Souza em Araras. A Fundação Paula Souza de Araras prepara muito mais técnicos para indústrias e para dar suporte para a cidade de Araras do que, infelizmente, a nossa, que é uma escola muito boa, mas que prepara pessoas na área de administração, enfermagem, tecnologia da informação, mas que não tem aqueles técnicos tão necessários para agregar uma indústria como tem de Araras. Então o que a gente deveria fazer é brigar por mais escolas técnicas na nossa cidade e brigar para manter a nossa universidade, o nosso centro universitário, que é uma coisa muito vital para a cidade. No próximo bloco você confere: redução de alguns preços agrícolas refletirá nos produtos industrializados. Nós voltamos já, não saia daí. Começaram hoje, quarta-feira, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o esquema de adulteração de combustíveis. A região de Campinas, onde está uma das maiores refinarias do país, a Replan, é considerada pelos deputados de grande importância para a descoberta de fraudes. Nos últimos meses, a Agência Nacional de Petróleo aumentou em até 40% o número de fiscalizações realizadas na região. Já a CPI estadual sobre combustíveis divulgou um relatório em que mostra que 25% do combustível comercializado no estado é adulterado. O volume que é comercializado não foi divulgado. Nós demos uma notícia agora há pouco aí de uma adulteração em Cosmópolis, que era a região ali da... Sim. É realmente um problema sério, hein? Então, eu volto à questão que eu falei a semana passada da polícia. Eu acredito que uma polícia que é mal paga, dividida, que trabalha com medo, e em sendo mal paga, muitas vezes, até por fato de ter filhos, ter que tocar uma família, etc., cede a tentações, leva a esse tipo de coisa, porque na realidade essa história é velha já, hein, bispo? É velha. Essa história é velha. E essa região nossa aqui está sempre, de vez em quando o assunto é esquecido, mas sempre volta à baila. Porque 25% do combustível comercializado no estado adulterado é combustível, hein? Coisa pra caceta. Desculpe a minha... É pra caceta, então. A redução nos preços de alguns itens agrícolas vai atingir os produtos industrializados, mas só no segundo semestre. A previsão é das grandes redes de supermercados. Nas recentes negociações entre lojas e fabricantes de alimentos, ainda há obstáculos para quedas mais acentuadas. A retração nos preços do trigo e da soja facilitou as negociações nas últimas semanas.
Os obstáculos para a queda dos preços estão basicamente em duas questões. Em primeiro lugar, os fabricantes demoram a repassar para o mercado o custo reduzido dos insumos, isso por causa dos contratos internacionais. Isso é bem perceptível no caso do macarrão e dos biscoitos, que utilizam o trigo na produção. O mesmo ocorre com o óleo de soja. Os fornecedores de trigo e soja ainda têm de atender a contratos de exportação antigos, fechados no começo do ano. Por isso, trabalham com o preço elevado para atender a esses contratos. A outra razão para a demora na queda dos preços nos supermercados é a alegação dos fabricantes de que o valor pago pela matéria-prima usada em embalagens não caiu. O preço do alumínio usado em embalagens de alimentos não tem cedido mesmo com a valorização do real, pois o produto segue a cotação do mercado externo. E se essa negociação para derrubar o preço nos supermercados já é difícil para as grandes redes, os pequenos supermercadistas sofrem ainda mais com isso. E por isso nós vamos conversar um pouco com o Salvador, que é o gerente de um dos supermercados da cidade. Salvador, como é que é para vocês que são pequenos supermercadistas em comparação com as grandes redes, para essa negociação com os fabricantes? Bom, hoje, na realidade que está em termos de vendas e consumo, o que nós estamos fazendo é o seguinte: procurando parcerias com as empresas e procurando comprar em quantidade para que tenha um preço melhor, para que o consumidor tenha realmente adquirido o preço real que é hoje para ele obter a economia que seria o bolso dele. O supermercado ele luta sempre, obviamente, com a questão do lucro, ele não pode cair no faturamento, não é? Como é que fica aí, no caso, a gerência do supermercado? O que ele tem que fazer para que o lucro se mantenha e o faturamento não caia? Procurar outras alternativas, que nem nós já lançamos há pouco tempo a terça verde, a quarta pão e leite, a quinta filé. E outros que nós estamos procurando, no caso da parceria, para ter promoções para que o consumidor realmente adquira esse produto com preço baixo, que ele não tenha que ficar correndo em outro centro, em outros supermercados, e para que os nossos lucros também se obtenham, porque a despesa de um supermercado é altíssima. E a questão de preço e qualidade, Salvador, você que está sempre lidando com os fabricantes, o preço baixo significa queda na qualidade também ou nem sempre? Não, nem sempre. O que a gente procura é sempre obter qualidade, o preço e a diferenciação é o atendimento, procurar realmente satisfazer o cliente em todas as partes. Atendimento, limpeza, comodidade, enfim, ter ele como o nosso cliente realmente cativo. Seu conselho para o consumidor em meio a essa briga toda aí dos grandes, o que o consumidor deve fazer afinal? O consumidor, ele tem que ficar atento, principalmente, vamos falar em nossa empresa, ficar atento nas promoções para que ele realmente faça a economia desejada. Obrigado, Salvador. Evandro Denzin, para o Leme Notícias. Muito bem, esse é um assunto que você conhece bem, né, Tadeu? Olha, o Bispo, eu estou acabando de chegar de uma viagem ao interior do Paraná. Primeiro, a gente fica impressionado com a disposição e a tecnologia do paranaense, apostando praticamente 100% do território dele na safrinha. A safrinha é sempre um risco, porque a safrinha depende de condições ambientais já quase na entrada do outono aí. O Paraná está todo plantado, a grande parte do Paraná em milho e mais grande parte em trigo, que é uma cultura de inverno. O Brasil sempre foi dependente em trigo, depende de uma pesquisa para que haja uma adaptação do trigo às condições nossas. O trigo é de uma região temperada e a gente é um país tropical, mas ele já tem pesquisa da Embrapa já desenvolvendo sementes de trigo para se plantar em Goiás, para se plantar em Mato Grosso, em grande escala. Então o que está acontecendo é que a gente vê que nós estamos ficando menos dependentes. Com a questão do Mercosul, no início dos anos 90, o Brasil passou a importar trigo da Argentina, como não havia barreiras comerciais no Mercosul, e como o dinheiro argentino próximo ao dólar, praticamente idêntico ao dólar, era muito próximo ao nosso, que naquela época estava idêntico, quase idêntico ao dólar, né, no início do Plano Real, nós ficamos dependentes de trigo da Argentina, mesmo tendo já tido uma experiência com trigo anteriormente.
O Brasil retomou essa perspectiva agora e a gente tem perspectivas, inclusive, de produzir farinha de trigo associada à farinha de mandioca, que é uma coisa interessante para a gente também a ser testada. Então, a dependência nossa está cada vez menor. Isso é uma coisa extremamente interessante. O agronegócio nacional, ele é a empresa em si, considerando o Brasil inteiro, que está mais bem estruturado e que está sobrevivendo a todas essas crises, apesar de ser tão judiado e de ter sido tão judiado nos governos anteriores. Então, a gente vê com muito bons olhos isso aí. A questão do varejo, a questão da relação intermediário e varejo é que tem que ser definida aí, porque na realidade matéria-prima para fazer trigo, para fazer macarrão, pão, etc., para trabalhar com milho, com soja, com derivados, nós temos olha, estamos ficando o país talvez mais competitivo do mundo nessas áreas. Agora, com relação aí, apenas para fechar o assunto, que o gerente disse ali, as empresas se unirem na hora da compra. Me parece que, eu não me recordo agora o nome da cidade, mas já existe aqui na nossa região um determinado município em que os supermercados, na hora de comprar, se juntam tudo, fazem uma compra só e realmente barateia o produto. O Bispo, essa é a estratégia das grandes redes. Se os pequenos supermercados conseguirem, vamos dizer, sair fora da sua individualidade comercial e trabalhar dessa forma, é uma forma bastante moderna de você encarar o comércio, hein? E beneficia lá Com certeza, com certeza. Beneficia o produtor, beneficia o comprador final, que vai comprar mais barato. O sol aparece forte em grande parte da região sudeste amanhã, mas o dia ainda fica nublado no leste e nordeste de Minas Gerais e no centro-norte do Espírito Santo. Confira aí a previsão do tempo amanhã em Leme. A quinta-feira na cidade vai ser de sol e sem nuvens. Não há previsão de chuvas. A umidade fica em torno de 89%. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. O ministro da Saúde, Humberto Costa, está propondo a proibição da venda de cigarros em locais frequentados por menores de 18 anos, tais como padarias, mercearias, supermercados, shoppings, aeroportos e rodoviárias. A intenção do ministro é restringir a venda a tabacarias e em boates. Mas você acredita que isso possa dar um resultado? Olha, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, eu não julgo ninguém, porque eu acho que cada um tem uma posição com relação à própria vida, ao que consome, etc. O que a gente pode analisar o país, na realidade, é com relação à saúde pública. A diminuição de gastos com saúde vem fundamentalmente com a prevenção. E o país, na realidade, quando faz campanhas, agora vai sair uma campanha para que se proíba a propaganda de cerveja também em determinados horários na televisão. Na realidade, o país está tentando se prevenir de custos hospitalares altos que demandam de questões relativas ao uso de produtos como cigarro, por exemplo, que tem alguma, já comprovada, alguma relação com problemas de saúde pública. Mas você não acha que essa é uma imposição? A intenção do ministro é restringir a venda às tabacarias e em boates? Quer dizer, o cara que sabe o que ele tem que comprar e quanto ele vai vender? Olha, na realidade a gente nós estamos no começo de governo, a gente vive dessas questões polêmicas, né? Então vamos ver, vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Tomara que esse ministro não fume, né? Você vai ver daqui a pouco dificuldade no aprendizado da matemática. Acompanhe alunos até a faculdade. Nós voltamos em seguida. O ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, disse que o atual sistema tributário brasileiro é covarde e regressivo.
Ele defende que a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física, hoje em R$ 1.058, seja ampliada com a criação de nova alíquota. Bezoili disse ainda que a criação de novas faixas de cobrança do imposto de renda não significará necessariamente aumento de arrecadação. Esses ministros do Lula estão botando as manguinhas de fora. Ontem a comissão de ética do PT já está atrás aí de 3 integrantes do partido que criticaram isso, criticaram aquilo. Agora ele também está dando coice aqui. Aqui na realidade a gente não tem um leão do imposto de renda, a gente tem um elefante do imposto de renda dado ao apetite do imposto de renda nacional. Na realidade a gente existem países, o bispo, que tem uma cobrança de imposto de renda muito maior que o nosso, só que reverte em benefícios para a população. Eu não sou contra a cobrança do imposto de renda de forma nenhuma, nem sou contra a fome do leão, que na realidade vai engolindo todas as contribuições que existiam, vai transformando em imposto de renda. Nós discutimos sábado, eu faço um curso de pós-graduação, ao sábado discutimos a questão do Fundo Rural. O Fundo Rural foi criado na década de 60 porque as relações de trabalho no campo não eram formais, eram relações informais. Então, para que o empregado do campo pudesse ter uma aposentadoria, criou-se o Fundo Rural. Mas hoje em dia, todas as relações no campo são relações formais de trabalho. Então, para que não se perdesse o Fundo Rural, que é uma excrescência jurídica, o imposto de renda transformou uma contribuição no imposto. Então o que a gente vê na realidade é uma grande fome sem retorno. O que a gente espera que esses ministros, etc., façam é que realmente o dinheiro que é arrecadado no país não vá para pagar dívida, mas vá para criar benefício para a população. Essa é a minha opinião. Esse Fundo Rural é um peso até hoje, né? Continua sendo um peso a comercialização e faz parte do que um dia a gente vai conversar aqui, chamado Custo Brasil, que é um negócio que deixa a gente menos competitivo na agricultura, nas exportações, etc. Está custando passar isso. Exatamente. Não é novidade que a maioria dos alunos de qualquer escola não gostam de matemática. O problema é que, junto com a dificuldade, vem a desmotivação. Por isso, muitas crianças deixam de estudar esta importante matéria. A consequência é o mau desempenho no ensino médio e que chega até o vestibular. De acordo com um estudo feito pelo INEP, conforme os alunos vão vencendo as séries, o desempenho em matemática piora. Os números sempre foram um pesadelo na hora da prova. A matemática é a matéria que mais deixa em recuperação no ensino fundamental. Além disso, as crianças geralmente têm mais dificuldade de lidar com a geometria, por ser tão abstrata. Segundo o INEP, 52% dos alunos de 4ª série no Brasil estão em nível crítico ou muito crítico de aprendizagem. Aqui na escola Júlia Rodrigues Leme, a maior dificuldade é na hora de resolver operações de divisão. Eles têm muita dificuldade nas operações, nas 4 operações básicas, na divisão, multiplicação, adição e subtração. E também nessa parte da geometria, por ser uma coisa muito abstrata para eles, ainda nessa fase da idade deles, então eles têm muita dificuldade. Então a gente tenta assim, trabalhar com concreto primeiro, com formas que eles veem no dia a dia, nos objetos, nas sucatas, para depois estar passando para o papel. As opiniões quanto ao gosto pela matemática se dividem, mas uma coisa é comum à maioria: a dificuldade. Felipe, você gosta de matemática? Mais ou menos. Por quê? É que eu não sei muito bem, então não gosto muito. O que você tem mais dificuldade? Em divisão. Ela é boa, mas eu tenho mais dificuldade na divisão. Mais ou menos. Por quê? Tem conta assim que a professora passa aí que é meio difícil, né? Tipo, o que eu tenho mais, que eu não consigo muito, é divisão. É meio complicado, eu gosto quando é meio complicado. Então, por isso. O mesmo acontece com a classe ao lado, a 4ª série B. Segundo a professora Neuza, a divisão deixa muita gente com nota baixa. Nessa classe, este ano, é a divisão. A divisão por 2 algarismos. Embora a gente tenha trabalhado
Sempre trabalhamos com o concreto, que para o aluno a matemática é necessário que se faça assim. Na quarta série, nós começamos a eliminar o concreto para entrar mais no abstrato e eles encontram dificuldade na divisão. A escola oferece recursos de apoio para os alunos e até atendimento individual. Afinal, o índice dos que se encontram nos níveis crítico e muito crítico do terceiro ano do ensino médio é de quase 66%. Eles são encaminhados para o reforço que a escola proporciona, então eles vêm para o período contrário, os que têm mais dificuldade, e também eu trabalho individualmente com eles, né? A classe às vezes está fazendo algum exercício diferente, com aqueles que eu percebo que têm mais dificuldade, eu sempre procuro sentar junto e acompanhá-los assim mais individual, dando uma atenção mais especial. A preocupação vem desde a Secretaria da Educação. Por isso, a ATP de Matemática desenvolve atividades diferentes para minorar o problema. Nós temos orientação das ATPs, que são as assistentes técnico-pedagógicas da Secretaria de Educação, com ressalva a professora Rita, que é a ATP de Matemática. Então nós temos a oficina com ela, onde ela passa toda a orientação para melhor desenvolver o ensino da matemática com atualidades, exercícios novas maneiras de ensinar. Matemática, Tadeu, continua sendo aquela história, 2 mais 2 são 5, né? Olha, como é difícil. Bispo, o que eu acho é o seguinte, eu não tenho base pedagógica, mas eu acho que a matemática ela está o dia inteiro na vida da gente. Mas é muito difícil a gente enxergar a matemática. Na minha opinião, talvez se os professores trouxessem para a aula aplicações práticas que a gente vê em oficinas mecânicas, oficina de torneiro, em serralheria, em fábrica de brinquedos, sabe? Eu acho que isso aí poderia despertar, não só na criança, mas também no adolescente que tem problemas, uma visão diferenciada do que é uma geometria, do que é um ângulo, sabe? Porque dessa forma eu vejo funcionários nossos lá que tinham dificuldades, foram treinar no Senai, voltaram para a escola porque se interessaram pela matemática, terminaram o ginásio, terminaram o colegial e estão indo para frente. Falta um pouco mais de motivação. Talvez alguma metodologia que transforme aquela coisa absolutamente abstrata numa ciência palpável para a gente, que dê gosto a gente aprender. Realmente, que eu sofro com matemática também, rapaz. Não é só você, então. Ou não são só os alunos lá, né? O consumo interno brasileiro está cada vez mais desaquecido. O comércio varejista apresentou em março a maior queda de faturamento, medido em volume de vendas, já registrada pelo IBGE, desde que começou a divulgar essa pesquisa em janeiro de 2001. O varejo sofreu uma queda de 11,31% no faturamento em março, em relação ao mesmo período do ano anterior. Além dos juros altos, vem limitando o consumo, a inflação, o desemprego em nível elevado e a renda em queda continua. Em março deste ano, o comércio também foi prejudicado pelo carnaval, o que diminuiu o número de dias úteis. No ano, o varejo apresenta uma retração de 5,98% e nos últimos 12 meses, uma queda de 1,92%. Até o carnaval atrapalhou. Mas para aqueles que vivem do carnaval, não, né? Não. A gente comentava, na realidade, Bispo, antes de começar a nossa edição de hoje, de uma matéria na Folha de São Paulo, pedindo que o governo atente para as questões do juro alto, etc., porque na realidade nós estamos com uma inflação em queda. Hoje no jornal, todos os índices que medem a inflação, IGPM, IPC, etc., mostravam uma queda futura e paulatina da inflação. Os juros altos são mantidos na realidade para que a inflação não estoure, porque é um problema sério para a gente hoje ter uma inflação real sem as âncoras que a gente tinha antes, na década de 70, 80, etc.
O problema é que essa inflação já está caindo, os juros continuam altos e ninguém faz investimento em nada, além do que a cidade de São Paulo, por exemplo, está chegando perto de um desemprego de 2 milhões de pessoas. São 2 milhões de pessoas em dificuldade, que compram menos, que não vão pagar e que ficam, aqueles que estão próximos desses 2 milhões ficam angustiados com a possibilidade de perderem o emprego e não consomem. Vira um círculo vicioso. Eu falava para você que com todo mundo que eu conversei na área do comércio, tanto de material pesado, insumos, etc., todo mundo está falando que a coisa está muito devagar. Esses 2 milhões, se a gente analisar cruamente, vira 6, 7, em função de serem arrimos de família, coisa assim. Com certeza. E agora pausa para o intervalo. Na sequência, uma entrevista com os advogados do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, falando sobre previdência e reajuste. Nós voltamos em seguida, não sai daí. O Leme Notícias recebe agora os representantes jurídicos da Associação dos Funcionários Públicos Municipais, Rick Hamilton Pires e Charles Demarque. Em pauta, a criação da Previdência Municipal, que já se arrasta por alguns anos e sem prognóstico concreto de implantação. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Charles. Boa noite. Como é que anda essa questão da Previdência? Bom, Eduardo, veja bem, houve um projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, né, para cobrança, né, do desconto, né, imediato do servidor público a título de previdência, né? Só que ocorreu alguns problemas, algumas irregularidades com esse projeto, né? Porque, primeiramente, não existe ainda a implantação, né, definida por lei, aprovação por lei, de um plano de previdência, né? Então, impossível se falar em cobrança imediata do servidor da previdência sem existir uma previdência previamente instituída, né? Agora, com relação a essa reforma da Previdência, no que diz respeito à Previdência Federal, vamos falar assim, precisa ter parâmetros para se implantar esta municipal ou não? Sem dúvida, também a reforma tem que se pautar e se adequar às condições da legislação maior, que é a legislação constitucional, né? Portanto, o que for decidido em esfera federal, o município terá também obrigatoriamente que seguir esse caminho. Porque do jeito que a coisa vai indo, daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar esse povo. Com certeza, né? A gente sabe, o sindicato, a postura do sindicato e do servidor público, nós sabemos, temos consciência da necessidade da implantação do fundo de previdência, do plano de previdência, né? Para assegurar a aposentadoria futura do servidor público, né? Só que justamente queremos o que seja tudo conforme a lei, né? Infelizmente, o projeto do jeito que foi elaborado, né? E que o sindicato teve, inclusive, vistas desse projeto, consta muitas irregularidades, viu, Eduardo? E precisa ser revisto, então. Com certeza. Esse problema da Previdência, no que diz respeito ao funcionalismo municipal aí, é um peso enorme para a municipalidade também, né? Porque vai chegar um tempo aí que não tem condição, a arrecadação não vai conseguir. Eu concordo com vocês aí, a questão da Previdência é para ser muito bem estudada. Eu acho que a tendência, na realidade, da Previdência é que ela se baldeie para o campo privado e não mais para o campo público, né? Realmente eu concordo com vocês aí que tem que ter uma estrutura muito bem estudada previamente para que a gente não incorra no problema que nós estamos tendo na esfera federal. Agora, com relação à Previdência, temos que aguardar aí, o próprio prefeito vai ter que mexer nesse projeto? Exatamente, Eduardo. Primeiramente, o que eu vejo necessidade do quê? Primeiro, de se aprovar uma lei instituindo esse fundo de previdência. A partir do momento que for instituída a lei, sim, começar a cobrança do servidor público a título de contribuição previdenciária, né? E aí vocês serão chamados aí para um diálogo, para parar essas? Não, esperamos que sim. Que o sindicato seja convocado a debater a lei de previdência. Inclusive, a gente se coloca à disposição para a administração pública para ajudar no que puder a implantação do plano de previdência, né? Tanto a nível de estudo, né? Entendeu? Para que realmente isso ocorra, né? Que é uma realidade, né? Querendo ou não querendo, o governo, de repente, vai forçando, né, a se implantar
a Previdência até o final de dezembro. Quer dizer, ou implanta-se a Previdência ou implanta-se. Se não, vai todo mundo para o regime geral, que é o INSS. INSS. E que não é vantagem para ninguém, não, né? Pelo menos aqueles que já estão no meio do caminho, né? Sem dúvida. O INSS não seria uma opção boa para o servidor público. Né? Charles, e essa questão de reajuste, tem alguma notícia boa para os funcionários? Bom, infelizmente não, né? O prefeito municipal se manifestou ser contrário ao repasse do reajuste, mesmo ele estando previsto em lei. As cidades os municípios vizinhos, como Araras, Pirassununga, já fizeram esse repasse, inclusive até em níveis superiores da inflação, medido na inflação do ano passado, que é de 10,89, né, 10,89%. Esperamos aí, vamos fazer uma manifestação segunda-feira agora na Câmara, onde será lido um manifesto enviado pelo sindicato aos senhores vereadores. Vocês irão participar da sessão de Câmara na próxima segunda-feira? Isso, participaremos, será uma manifestação pacífica, né, dentro da cordialidade da ordem, onde sensibilizaremos a maior parte dos funcionários para que compareça, né, e onde será lido esse manifesto. Agora, com relação a esse reajuste que o prefeito não concede, isso pode implicar em alguma punição a ele ou não? O sindicato poderá ajuizar uma ação, né? É obrigado? Ele é obrigado, sim, por lei federal, a fazer o reajuste, né, pelo menos do índice da inflação medido no ano anterior. Né, para os funcionários, a título de perda, né, porque geralmente se todo mundo perde com a inflação, lógico que os salários também são defasados, tendo em vista a inflação. E esse reajuste é obrigatório. Muito bem. Quer dizer, o prefeito também fica numa situação, depois da lei de responsabilidade fiscal aí, quer dizer, tem que gastar o que tem, ele está meio que travado também, seria essa a posição dele, para não dar nem eu não tenho, francamente, eu fico com dificuldades para fazer esse comentário, porque a gente conhece pouco da estrutura interna da administração. A gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal hoje é um moderador muito importante, porque eu acho que ela vai ser usada. Muitas vezes, muita gente já tem falado em se beneficiar de perdões da dívida, etc., mas eu acredito que pelo estrangulamento de toda a cadeia, desde o governo federal, estadual, até chegar no município, essa lei vai ter que ser bastante respeitada. Então é uma equação difícil de se resolver, porque é necessário que haja emprego. O funcionalismo público constitui uma parcela importante do empregado, da figura empregada na cidade. E, ao mesmo tempo, eu sou empresário, eu tenho sempre que cumprir as leis, então a gente entende também que as leis têm que ser cumpridas por todas as categorias. A prefeitura, na realidade, não deixa de ser uma empresa. Essa é uma questão a ser resolvida. Como é que ela vai ser, aí está fora da minha alçada. Com relação a esse não repasse do reajuste, o sindicato tem alguma coisa... Pensando em alguma coisa aí para... Assim, bom, Eduardo, no primeiro momento, né, essa manifestação seria uma manifestação pacífica, né, que tentaríamos sensibilizar a Câmara de Vereadores, né, a buscar um apoio para junto ao Executivo para que se consiga a reposição dessas perdas salariais, né? E perdas essas que vimos amargando há anos já. Inclusive, temos perdas também da administração passada, as perdas salariais, né? E, infelizmente, o servidor não suporta mais as perdas salariais, Eduardo. Essas antigas estão ainda estão em negociação. Inclusive, a gente está estudando, né, a possibilidade de ingresso de uma ação judicial para ressarcimento dessa reposição salarial, né, que nos é devida pela administração anterior, por lei. Né? Infelizmente, né, os administradores, usando sempre a desculpa da lei de responsabilidade fiscal, né, eles deixam muitas vezes o servidor à margem, né, do reajuste. Enquanto isso, vão ter os salários sucateados, né, de repente, salários sucateados vão causando desinteresse do servidor, da categoria, né. Não é o que ocorre em Leme, né, mas realmente é uma situação muito difícil, né. Olha, eu só queria fazer uma parte, que é o seguinte: a lei da responsabilidade fiscal, na realidade, ela induz ao prefeito e à área administrativa a ser um bom administrador. Sim. Ou seja, lidar com todas as questões que ele tem que lidar dentro da lei e da forma mais racional possível.
Então, na realidade, os funcionários não têm que ser penalizados pela lei de responsabilidade fiscal, que na realidade nada mais é do que um instrumento para a honestidade administrativa. E a administração pressupõe racionalização do próprio negócio. A prefeitura também é um negócio, continuo insistindo. Mas essa questão do repasse aí, que está escrito e ele tem que repassar, então ele não está cumprindo muito bem essa... A gente entende que tem uma questão legal, eu não posso dizer, não conheço essa legislação, a gente entende que tem alguma questão legal aí no meio. E na verdade, Eduardo, você veja bem, quando o servidor público ele é admitido para o serviço público, existe uma coisa chamada dotação orçamentária, que é a previsão no orçamento, que todo ano estará previsto o seu sagradamente, seu salário, inclusive, de repente, os reajustes têm que estar previstos na peça orçamentária também, né? Porque não é possível tudo deixar de fora o reajuste do servidor, daqui a pouco vai chegar uma etapa que realmente o servidor vai estar vivendo de esmolas, né? Charles, então eu gostaria que você renovasse o convite aí na próxima segunda-feira, né? Isso, segunda-feira às 8 horas da noite, na sessão da Câmara, estaremos lá, diretoria do sindicato, e faço um apelo aos funcionários, aos servidores públicos que estiverem nos assistindo, para que compareçam lá, trajando roupa preta, ou se não tiver uma roupa preta, com uma tarja, né, sinal de luto? Em sinal de luto aí pelos 10,89, mais os 12,30 e poucos que estamos já amargando da administração passada também. Muito bem. Obrigado, Charles. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Tadeu, obrigado, bem. Boa noite para você. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E o Leme Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Macarena. Boa noite. O Leme Notícias desta quinta-feira, 15 de maio, está começando. Confira os destaques. A CIL se movimenta nos preparativos para a grande feira de queima de estoque. Ladrões agem na periferia da cidade e levam tacógrafos de caminhões. Lixão no conjunto Francisco Coelho continua atormentando moradores daquela região. Exposição fotográfica de orquídeas encanta visitantes no Museu Municipal. Prepare-se para o final de semana com as dicas da Agenda Cultural. E ainda, um papo com Max Ferreira, maestro da nossa corporação musical. O Leme Notícias vai ao intervalo e volta já já. Fique ligado. Já está quase tudo pronto para a grande queima de estoque que vai acontecer na CIL na próxima semana. A construção do Salão Novo está praticamente pronta. Confira aí como estão os preparativos em uma entrevista com o presidente da CIL, Valentim Ferreira. Para a feira deste ano, a CIL vai inaugurar o novo salão de eventos. As obras estão em ritmo acelerado. Seu Valentim, o que falta para que o salão fique pronto? Olha, nós estamos com a parte interna ainda que não concluída, mas está em condições de receber a instalação dos estandes. Nós vamos concluir, vamos terminar, finalizar essa obra assim que a feira terminar. A parte externa, os pedreiros, pintores estão trabalhando e com certeza a parte externa nós já teremos totalmente concluída até o início da feira. O que o consumidor vai encontrar aqui? Que segmentos do comércio vão estar representados? Olha, nós temos 27 lojistas espalhados por 35 estandes e nesses estandes, como é de hábito, aquilo que realmente faz sucesso são as roupas, né? Roupas masculinas, femininas, infantis, são confecções finas, confecções em couro, malha, jeans,
nós teremos artigos de decoração, artigos para presente, perfumaria, calçados, enfim, aqueles artigos realmente que fazem o grande sucesso que a feira faz todos os anos. Como é que está a expectativa para a feira diante dos números negativos do comércio, né, registrados aí pelo IBGE, que aponta uma queda de 11,31% no consumo em março em relação ao ano passado? Olha, ainda que nós temos esse ponto negativo, né, dessa queda em relação ao ano passado, nós esperamos, como aconteceu nos anos anteriores, que ainda a situação econômica também não era muito favorável, mas nós registramos um número cada vez maior de consumidores, de clientes, não só de Leme, mas de cidades vizinhas que vêm para cá. Então, apesar desse fato negativo, nós esperamos e com certeza a feira trará este ano um número muito grande de consumidores e o sucesso da feira, apesar disso, será garantido. Obrigada, seu Valentim. A feira começa então no próximo dia 21 e vai até o dia 25. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, boa noite, Ney. Boa noite, bispo. Essa feira da CIL, promovida pela CIL, melhor dizendo, de queima de estoque, é um sucesso tremendo, né? Iniciou-se na gestão anterior do Geraldo Zanobia, era um certo temor essa tomada de posição da diretoria, mas está aí comprovadamente que é um sucesso. A diretoria da CIL, tem muito que merece elogios da nossa parte, né? Tanto pela feira, pelos eventos, como também parabenizá-los aí pela construção que valorizou bastante. Valorizou aquele espaço muito ali, bonito, né? E justificou plenamente a CIL ter ganho um terreno, já faz mais de 20 anos, acho. E ela luta com dificuldade, é lógico, né? Ela não tem tanto associado assim. E demonstra que sempre está na mão de diretorias de pessoas íntegras, honestas, de visual bom e que vem realizando. Fizeram um belo de um salão com o tempo, né? Agora preencheram toda a área disponível que tinha na frente. Os eventos serão muito mais valorizados, evidente, né? Porque é muito mais bem acomodado. E só resta uma coisa. Tem muito que comentar, só tem que elogiar. E agora, com relação a essa feira, que começa na próxima semana, deve ser realmente um sucesso, a exemplo das anteriores, porque é uma oportunidade também para o lojista, né, poder desovar aqueles estoques que estão ali, não é nada velho, não é nada estragado, não é nada com problema, mas alguma coisa que ficou encostado, enfim. É um período um período muito bom, até para o lojista, para o comércio. Lógico, para o lojista e para o lemense também, né? Que vai encontrar muita coisa a preço realmente baixo, né? Exato. A polícia registrou ontem um furto na Escola Municipal Aparecida Naife, no Jardim Presidente. A Guarda Municipal foi acionada pela diretora da escola, uma vez que os ladrões levaram 3 caixas de som completas. As caixas ficavam instaladas no pátio da escola. Foi registrado ontem também um furto de veículo do motorista Benedito Adão Corsetti, de 50 anos. O Fusca ano 66, com placas de Porto Ferreira, foi furtado no pátio do Alto Posto Santa Rita. No tempo de 1 hora, Benedito notou que seu veículo havia sido furtado. Outro furto registrado ontem aconteceu no Parque São Manuel. A vítima, Manuel Eronildo Silva de Olinda, de 29 anos, deixou seu caminhão Dodge ano 76 estacionado num terreno vazio ao lado de sua casa. Os ladrões levaram apenas a bateria do veículo. Outro furto aconteceu à noite. Desta vez, o alvo dos ladrões foram os tacógrafos. Os caminhões estavam no pátio de uma prestadora de serviços localizada aqui em Leme, na área rural. E, mediante arrombamento, os ladrões levaram 4 tacógrafos. Localizado ontem pela polícia, o Passat branco com placas de Araras. O veículo foi encontrado pela manhã na Fazenda Graminha. O carro era produto de furto, ocorrido em Araras no dia anterior. O veículo estava sem o som e também sem o estepe. E aí, Ney? Furto que não acaba mais. Não dá nem para comentar. Só queria dar um recado para esse ladrãozinho vagabundo aqui, que roubou
que roubou... Uma bateria? Não, que roubou o aparelho de... as caixas de som da escola lá, né? Desses outros aí é comum, você sabe qual é o meu ponto de vista? Meu ponto de vista é o seguinte, não estou dizendo que a polícia de Leme é frouxa, nada. Só estou dizendo que se não dá conta, tem que se reunir as autoridades e pedir reforço lá em cima. Tem que falar também que que perderam o controle, não tem mais condição de controlar o banditismo aqui em Leme. Agora, esse ordinário que roubou a escola, ele nunca frequentou a escola, ele é bandido mesmo, ele não sabe o trabalho que o pessoal da escola tem para arrumar uma aparelhagem de som, é um trabalho de professores, então eles pensam que vem verba, o Estado manda aparelho de som para a meninada usufruir. Não é nada disso. Isso daí, o coitadinho dá R$5 aí para, sei lá se é por mês, por ano, não sei, de ajuda à escola, que tem um nome, A questão é a seguinte... PM. A PM. A verdade, talvez, não sei se podemos afirmá-la, mas de qualquer forma, a pessoa que levou e furtou essas caixas de som deve, na maior parte da história, alguns parentes que estudam lá, um sobrinho, um tio, alguma coisa, enfim, alguma criança que venha a ser parentesco dele ali ou próximo a ele. Então é uma situação realmente chata, né? Você vê que ele é um antissocial, ele é um bandido mesmo. Por muito bonitinho e de família boa que ele seja, ele é bandido, certo? E não tem cabimento. Mesma coisa de você entrar no asilo, vamos dizer, para roubar tudo que existe na cozinha do asilo. Pô, aquilo lá é um trabalho desgraçado de uma equipe aí, né, de Vicentino, de o povo colaborando. Você vai lá, colabora, e vai um ordinário lá roubar, pô. Negócio de escola, ele devia, de vez dele roubar, ele devia ir lá e doar mais uns 2. E se pega um cara desse, tinha que esquecer os direitos humanos, dar uma sova de pau nele e fazer o serviço mesmo. Ah, que isso, eu não aceito essas coisas. Os de carro nem comento mais porque já virou sanduíche de mortadela, não lembro, todo dia é 4. No próximo bloco você confere. Um misto de orquidófilo e fotógrafo retrata a beleza das orquídeas. Nós voltamos em seguida. O governo está divulgando hoje a lista dos devedores do INSS e cujo rombo ultrapassa os 153 bilhões de reais. A dívida, que em parte está sendo contestada na Justiça, é 7 vezes maior do que a dos trabalhadores da iniciativa privada junto à Previdência. Encabeçando a listagem estão estatais ou ex-estatais que foram privatizadas, uma prefeitura do PT, a de Campinas, empresas falidas e bancos. A Transbrasil é a primeira, com uma dívida de 408 milhões de reais. A seguir vem a Prefeitura Campineira, com 402 milhões de reais. E segue-se a Varig, VASP, Petrobras, Caixa Federal, Banespa e outros. Se você estivesse devendo alguma coisa, como é que faz? Já teria pago ou não? Não, nós devemos, até justifica, né, essa crítica. O governo primeiro deveria divulgar as razões pelas quais grande parte das empresas brasileiras devem para o INSS, para a Receita Federal. Agora, Petrobras, Caixa Federal, dever tudo isso daí, Caixa Federal. Isso daí, rapaz, isso daí não existe crise nunca. Se a Petrobras deve essa fortuna, você imagina uma empresa, então, que não, pela crise que nós enfrentamos aí, não consegue desovar sua produção, não vende, também não compra. Você acha bonito divulgar isso daí? Porque muitas vezes, por exemplo, a Transbrasil, que é a primeira da lista, com mais de 400 milhões de reais ao INSS, é uma empresa que, apesar dos percalços, ela vem se mantendo, está aí com seus aviões para lá e para cá. Quer dizer, onde que está essa crise? Onde que está esse barulho dentro da empresa? Em lugar nenhum, pelo jeito.
Isso aqui o governo cuspiu para cima e caiu na cabeça dele, porque você vê que as Petrobras, uma empresa quase que do mundo, não é? É uma multinacional. É uma das maiores de petróleo. De petróleo. Dever. Você imagina, então, vai verificar lá primeiro, pô, o que está acontecendo, Banespa e outros. Caixa Federal. Prefeitura de Campinas. A prefeitura, até eu acho que as prefeituras, de um modo geral, estão enfrentando dificuldade. É que, se a prefeitura é do PT hoje, mas é dívida que vem de muitos anos. Vem se arrastando, né? Vem se arrastando. E realmente o problema é econômico. Ou mexe levemente e conserta a economia do país, para que as coisas fluam normalmente, comércio, indústria, ou no ano que vem você vai ler essa mesma notícia aqui com o dobro aí de dívida, de bilhões aí. Uma exposição fotográfica retratando a beleza e a originalidade das orquídeas pode ser vista no Museu Histórico de Leme. A obra é de autoria do orquidófilo Valentim Comim. O repórter Evandro Denzin traz os detalhes. A exposição de fotos de orquídeas que está aqui no Museu Municipal, na verdade é a junção de dois hobbies de um orquidófilo, que também é fotógrafo, é o seu Valentim Comim. E nós vamos conversar com ele um pouquinho para saber como é que nasceu, seu Valentim, esse seu interesse tanto pelas orquídeas quanto pela fotografia. O interesse por fotografia nasceu muito novo. Eu tinha 14 anos, já estava fotografando, já gostava de fotografia. E mais tarde, sensibilizado pela beleza da natureza, a beleza das plantas, então eu comecei a fotografar a orquídea. E o cultivo das orquídeas, quando foi que o senhor começou? O cultivo da orquídea comecei há mais ou menos 5, 6 anos atrás, né? Aí, vendo as orquídeas, eu comecei então a fotografar. Conforme ia florescendo, a gente ia fotografando. E qual que é o segredo, seu Valentim, para uma boa foto como essas que nós estamos vendo aqui na exposição, muito bonitas? Eu acho que o segredo é a sensibilidade com a natureza, né? A planta, ela deixa a gente sensível, né, pela beleza. E a gente então começa a usar dessa sensibilidade para fazer as fotos, né? E o senhor tem uma câmera especial, né, seu Valentim? Não seria bem especial. Uma câmera mais ou menos boa, né? E a gente usa também lente de aproximação para fazer foto de micro, né? Quando há necessidade de uma aproximação em torno de 10, 15 centímetros, conseguir uma boa foto. De certa forma, fotografar a orquídea é perpetuar uma conquista do orquidófilo, porque a orquídea floresce uma vez por ano, é isso mesmo? Sem dúvida, é isso mesmo. Fotografando a orquídea, a gente pode comparar com a foto do próximo ano, com a floração do próximo ano, né? A gente pode fazer uma avaliação como foi a floração esse ano, como está sendo no próximo ano, né? E o cultivo da orquídea é difícil, é complicado ou qualquer pessoa pode cultivar? Não, eu acho que qualquer pessoa pode cultivar a orquídea. Eu não vejo dificuldade. Tem algumas espécies que despendem assim um pouco mais de cuidado, mas no modo geral a orquídea não tem muito trabalho não. Você manter um ambiente úmido e sombreado, né? E cuidar de praga. Isso aí, em geral, não tem tanta dificuldade. O que une, seu Valentim, esses dois hobbies? A fotografia e o cultivo da orquídea. O que há de comum nesses dois hobbies? Eu acho que o que há de comum nesses dois hobbies é a natureza, né? A fotografia, você registra os momentos da natureza. E a orquídea, ela faz parte da natureza, né? Ela está, né? Então, isso acho que faz com que a gente fotografe a orquídea. O que o senhor espera que o visitante sinta, ou que o visitante leve quando ele vier aqui e olhar as fotos que o senhor fez dessas orquídeas? Na verdade, a gente espera que o visitante, vendo as fotografias, desperte nele o interesse em cultivar, em cuidar, né? Comprar uma plantinha, começar um cultivo, né? Acho que é isso que a gente espera. E quem tiver esse interesse, o que ele deve fazer? É só procurar a associação, a SOL, né? Que se reúne a segunda-feira no Grêmio do Curtume,
às 8 horas. Ali ele começa a participar das reuniões, começa a aprender a cuidar de orquídea, conhecer algumas espécies, de que região pertence. Acho que é mais ou menos por aí. Ok, obrigado, Sr. Valentim. A exposição está aberta ao público e tem entrada franca. De terça a sexta-feira, o museu abre às 8 da manhã e vai até ao meio-dia. No período da tarde, abre às 1h30 e vai até às 4h30 da tarde. Aos sábados, funciona das 5 da tarde até às 8 da noite e aos domingos, de 9 da manhã até ao meio-dia. Evandro Denzin, para o Leme Notícias. Você planta alguma coisa ou você prefere fotografar? Não, eu não planto e nem fotografo, mas eu gosto muito de orquídea. Certo? E eu queria parabenizar o Valentim Comim, porque não é para qualquer pessoa. Ele fala que não tem problema, eu sei que não tem. Mas é para pessoa que gosta muito, que admira a planta. E você vê que ele é uma pessoa diferente também, ele é uma pessoa calma. Ele deve fazer com muito amor. Ele tem uma vantagem também, as pessoas que cultivam orquídeas e que não são, lógico, entendidas no assunto como ele, quando existe algum probleminha, é só telefonar na casa dele que ele passa a receita pelo telefone. É lógico. É o médico das orquídeas. Mas ele está de parabéns, ele se dedica a uma coisa que eu acho que tem muita gente que gosta, não é? É um hobby realmente muito interessante. O céu ainda fica nublado no nordeste de Minas Gerais e Espírito Santo, com algumas aberturas de sol à tarde. No leste do estado de São Paulo, ocorre formação de nevoeiros ao amanhecer. Confira agora a previsão para Leme. A sexta-feira vai ficar ensolarada em grande parte do dia. O índice pluviométrico estimado está em 1 milímetro. A probabilidade de chuva é de 10%. E a temperatura pode variar entre a mínima de 19 graus e a máxima de 28. E para você que aprecia os fenômenos da natureza, hoje acontece um eclipse total da Lua. Exatamente às 23 horas e 3 minutos, pelo horário de Brasília, a Lua vai entrar na primeira fase da penumbra, que é quase invisível a olho nu. Mas às 0 hora e 40 minutos, o eclipse atingirá seu ponto máximo e só termina a 1 hora e 7 minutos da madrugada. Vai esperar para ver? Talvez. Acho que eu vou dar uma corujada nisso aí, sim, viu? Interessante, né? Eu gosto. Veja a seguir os agitos e as dicas para se divertir no final de semana. O Leme Notícias volta a seguir. Não saia daí. Um verdadeiro lixão a céu aberto está atrapalhando o sossego dos moradores do conjunto habitacional Francisco Coelho. Animais mortos, entulho e muita sujeira. O local virou um criadouro de ratos, baratas e insetos. Hoje pela manhã, nossa equipe foi até o local e ouviu muitas reclamações, principalmente de uma creche que está localizada na frente do terreno. Creche Professora Maria Antônia Marcelino e os moradores do conjunto habitacional Francisco Coelho vêm sofrendo com a falta de consciência de alguns vizinhos. Este terreno, que fica em frente à creche, é usado como depósito de lixo e entulho. As donas de casa reclamam, mas afirmam que nunca foi feito nada. Não existe placa e nem fiscalização da prefeitura no local. Alguns moradores disseram que o volume de caminhões que despejam o lixo no terreno diminuiu de uns tempos para cá. O maior problema agora são aqueles que tacam fogo em pneus, galhos secos e outros lixos. Até mesmo ontem já foi posto um lixo e além do lixo já colocaram o fogo também, cujo qual está afetando as crianças que tem uma creche bem em frente, e o vento está jogando toda essa fumaça para lá, né? A gente vê a dificuldade dos professores até mesmo
dos alunos, né, das crianças que estão ali, né? E é uma providência, creio eu, que a prefeitura deveria tomar com o máximo de urgência, né? Segundo a diretora da creche, ontem pela manhã foi solicitado um caminhão de água para a Saecil, mas só hoje o fogo foi apagado. Isso significa que as crianças ficaram quase 2 dias no meio da fumaça. E o fogo também, que eles colocam fogo, né? Ontem mesmo eu pedi a Saecil que viesse apagar o fogo que tinha, que estava a fumaça assim prejudicando demais a saúde das crianças, porque com essa época já seca, né? E essa fumaça prejudica, muitas crianças têm problema respiratório, bronquite, e com essa fumaça ficam bem piores. O mau cheiro do local é outro fator que incomoda os moradores do bairro, sem contar os animais como ratos e baratas que invadem as casas. Eles vêm trazer lixo aqui, do mercado, serralheria, assim, né? Bicho também, eles vêm jogar aqui. À noite a gente está jantando, vem aquele cheiro ruim, né? E também tem rato, barata, que aparece, né? Vocês sofrem muito com bichos dentro da casa de vocês? Sim, é terrível. Ainda mais rato, né? Que transmite doença, credo. Né? Nossa equipe de reportagem procurou o fiscal de limpeza pública da prefeitura. Ele não pôde gravar entrevista porque não estava na cidade. Hoje, especificamente, já foi objeto de matéria da nossa equipe em outras oportunidades, e me parece, pelo que a gente pôde observar aí, que nada foi realizado. Quando a gente comenta o noticiário policial aqui, a gente faz um esparramo, né? Isso aí é uma coisa totalmente diferente dessa. Essa notícia aqui não era para existir. Se a gente fala que a cidade é pequena, pacata, e o município não consegue combater a bandidagem, você imagina como é que pode acumular? Onde está a vigilância? Onde está todo mundo aí? Tem que haver uma severidade maior. Não é um terreno, não é um terreno de 2 metros quadrados. Não, e você pode acompanhar na matéria aí os flagrantes das caminhonetes lá ali, levando galhos de árvores e tal, para jogar ali. Você acha que é para acontecer isso daí? Você acha que você passando de carro, só se você for um idiota bem grande e revestido no cargo de funcionário público, você não vê um terreno desse daí com um lixão desse tamanho. Agora, é proibido isso daí. Se tem gente que joga, inibe esse pessoal de jogar, orienta, vai lá, põe placa, nem placa, segundo disseram aí, tinha, né? Mas essas placas para que não se jogue lixo parecidas com aquela, não pisa na grama. É a mesma coisa. Exatamente. Não funciona. O que tem é plantar lá e pegar, né? Disciplinar, tem que disciplinar. Se não consegue disciplinar, então pede para jogar, mas deixa o caminhão lá para carregar e vai embora. E o detalhe aí que agrava mais a situação é a questão dessa creche, hein? Infelizmente, ali à frente do terreno. É um problema de saúde pública. E é uma creche municipal também, quer dizer, aí o cuidado tinha que ser redobrado com relação a eles, né? Não adianta nada você ter um município, uma cidade com 100% de água e esgoto e com lixão para os 4 cantos da cidade. É pior do que não ter, certo? Porque é muito desagradável, esse pessoal realmente não tem para quem reclamar, viu? Você viu que reclamou? Num dia tem uma creche do lado, não tem? Tem. Certamente a diretora pediu o auxílio a Saecil para que apagasse o fogo por causa da fumaça, está atrapalhando os alunos e os professores. Vai no outro dia. Precisa ir no outro dia. Ainda que foi, né? Ainda que foi, mas devia ter ido para os quintos dos infernos, não no outro dia. Pô, que isso? Tem uma creche, o diretor está pedindo, pô, esse caminhão manda lá. Resolve o problema, já que não está conseguindo resolver o problema do lixo, resolve o problema da fumaça, pelo menos. Não sei lá, deixa pra lá. Depois da disparada dos preços dos alimentos no final do ano passado, o consumidor pode começar a comemorar uma pequena redução nos preços do frango e da carne bovina. Segundo a Federação do Comércio de São Paulo, o preço do quilo do frango recuou 23,48% de janeiro a abril.
O mesmo aconteceu com o contrafilé, que teve uma queda de 2,53%. O que ainda está assustando os consumidores são os produtos de origem suína, que subiram entre 13% e 27%. Você chegou a notar essa redução aí nesses preços do frango e da carne bovina? Eu ainda não consegui notar, não. Eu, sinceramente, eu não sei se abaixou. Não sei se teve redução. Se teve, aqui assim, quando sobe, sobe para valer. Quando reduz, é suaves prestações mensais, né? Isso aí demora um ano. Gasolina sobe $1, a pancada vem bonito no seu bolso. Depois cai para $3, aquele $1 que foi aumentado, sumiu e você vai em dose homeopática vendo 20 centavos aqui, 20 centavos ali. É o Brasil, rapaz. Eu não acredito em nada disso daí que vai abaixar. Isso aqui é balão de ensaio para dar uma alegradinha no povo. Agora, para quem compra mesmo quase que diariamente, é que deve notar se está ou não. Eu não notei. Os agitos e os principais programas para curtir o final de semana você fica sabendo agora com Mariana Facioli na Agenda Cultural. Olá, estamos de volta com mais uma agenda cultural para você aí que está a fim de curtir as baladas aqui em Leme. Nessa sexta-feira, no Clube de Campo Império, tem Choperia do Preto com a presença do lemense Rogério. E na Choperia do Gordo, você não pode perder a presença dos grupos de pagode Sampa Crio, que está na área a partir das 9 da noite. No sábado tem a festa Dancing Days, que promete não deixar ninguém parado. No ano passado, a festa rendeu um público de mais de 3.000 pessoas. E este ano, a expectativa é superar esse número. A banda que vai agitar o pessoal é a Delírio in Concert. E no Safari Beer, lá no bairro Taquari, vai ter Edson de Santa Cruz na sexta e no sábado. A casa promete muito rock para quem for até lá conferir. Para você que prefere um programinha a dois, a opção ideal é curtir um cineminha. Estreia nesta sexta-feira no Cine Alvorada a comédia romântica Recém-Casados, com sessões às 8h15 da noite, de segunda a sexta e de sábado e domingo às 7 e às 9 da noite. Mas se você está a fim de ficar em casa, a nossa agenda tem 3 dicas de vídeo para você esquentar o seu final de semana. A primeira dica é A Paixão de Jacobina. Em 1871, em uma cidade no Rio Grande do Sul, Jacobina Mendes é uma líder religiosa. Ela cura os males do corpo e prega a busca da felicidade e a igualdade entre os homens. Ela faz uma profecia de que no dia de Pentecostes, uma luz brilhará no céu. A profecia se cumpre e as autoridades locais, em pânico, buscam ajuda com Franz, primo dela e uma antiga paixão. Despertou o ódio dos que tinham fé no poder. Você sabe que está parecendo uma prostituta. Renunciei à carne. Sou apenas espírito. A história real de uma mulher que provocou uma revolução na alma de um povo. É chegado o dia da purificação. Tu cobriste de ridículo a nossa família. E uma guerra no coração de um país. Posso lhe assegurar que o exército imperial não será derrotado por uma seita religiosa comandada por uma mulher. Temos entre nós um traidor. A situação está fugindo ao controle, ou melhor, já fugiu. A outra opção é Tempo de Recomeçar. A vida de George é medíocre, divorciado, distante dos filhos, sem amigos e sem emprego. Mas nem sempre foi assim. Há alguns anos, ele acreditava no sonho americano, pensava em construir sua própria casa. Agora, ele vê a casa como uma segunda chance, a possibilidade de dar a volta por cima. A construção da casa acaba se tornando uma metáfora para a sua vida. I'm going to tear down the shack and build the house. You've been saying that for 20 years. I want Sam for the summer. I'm not going. George, Sam is spending the summer with me. He can hate me. You can hate me. That's it. Can I eat
you to. You can do anything you want. You live in a garage, and I'll take a shower in the middle of the yard. Come over to my house whenever you want. Finally tearing down this pile of junk. Oh, hey, George. Guess how many low-income apartments the city approved for this lot? Jennifer Aniston scores a bullseye. What you reading? Catcher in the Rye. Tem também Por um Sentido na Vida. Justine poderia ser uma mulher feliz, mas não é. Trabalha como vendedora de cosméticos em um supermercado. E seu marido, apesar de amá-la, está mais interessado em ficar fumando maconha com um amigo. Sua vida é sem graça, até o dia em que ela conhece o jovem Holden. E claro, algo impossível de evitar começa a acontecer entre os dois. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830. A todos, um ótimo final de semana e até quinta que vem. Obrigado, Mariana. E no próximo bloco você confere um papo com Max Eduardo Ferreira. Ele é maestro da Corporação Musical Ângelo Consentino. Nós voltamos em seguida, não saia daí. Não é novidade para ninguém as dificuldades enfrentadas pelas bandas musicais, principalmente no interior. Na realidade, são músicos abnegados que dedicam parte de sua vida à música. O governo do estado, através da Secretaria da Cultura, lançou a edição 2003 do ProBandas, que é um programa de apoio às bandas. E para falar conosco sobre este assunto, nós estamos recebendo o maestro Max Eduardo Ferreira, que é da Corporação Musical Maestro Ângelo Consentino. Boa noite, Max, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Tudo bem. O que significa esse projeto da Secretaria da Cultura aí? A Secretaria da Cultura, através do Conservatório de Tatuí, criou um programa em 1997, com a intenção de apoiar as bandas de músicas do estado, visando distribuição de instrumentos, arranjos para a banda, música, né? E um curso técnico, uma oficina nos finais de semana com professores do conservatório que viajam por várias cidades do estado, fornecendo informações, trocas de experiências e material didático, né? Aula em si para os músicos e regentes de bandas. Desde 97? 97. E a nossa corporação tem recebido esse apoio diretamente aí? Sim, nós estivemos com os nossos músicos participando de algumas dessas oficinas. Quando algumas dessas oficinas coincidem com cidades próximas aqui... Ah, sei. Eles não vão especificamente naquela cidade, fazem uma região. Exatamente, exatamente. Então, são 3 equipes simultâneas. Cada final de semana, uma equipe está indo para cada canto do estado. E quando coincide de alguma cidade próxima de Leme, a gente consegue, com o apoio da prefeitura, uma condução e os músicos da banda participam e conseguem adquirir algumas informações. De prático, assim, e de real, o que a nossa corporação vai receber? Algum instrumento, alguma... Não relativo a esse programa. Nós recebemos no ano passado do Ministério da Cultura. Um programa criado pelo falecido ministro da Cultura, ministro das Comunicações, e... Sérgio Mota. E nós recebemos, sim, um kit de instrumentos no ano passado. E além de, no projeto ProBandas especificamente, nós recebemos partituras, repertório para banda, métodos para ensino de instrumento e o curso em si. Como é que funciona? Vocês, a corporação, a cidade, o município é que entra em contato para poder receber esse pessoal, ou eles é que vão pesquisando? Exatamente. Como funciona? É a segunda opção. O conservatório entra em contato com as cidades, apresenta o projeto, as condições, as necessidades para realizar a oficina, e a prefeitura, o órgão que se deseja ou não, ele aceita. Caso contrário, é rejeitado e é tentado uma outra cidade. Especificamente, Max, a nossa corporação musical aí, como é que anda a nossa corporação? A nossa banda, eu costumo dizer que está no ponto máximo, né? Na medida... No ponto max? No ponto max. Acho que máximo, é mais, menos comprometedor para mim, eu acho.
Mas ela conseguiu atingir um estágio técnico limite. Porque nós temos que entender que a nossa banda é uma banda amadora, composta por músicos que, como você disse, são abnegados, são dedicados ao que realizam por amor, por gosto e pela continuidade da tradição de Leme, de músicos, né? Agora, com outras possibilidades, ou seja, maior condição de ensaio, melhores instrumentos, melhores condições de informação técnica. Sem dúvida nenhuma, qualquer banda pode ter um desenvolvimento maior, né? Por isso eu digo que está no limite. O que a gente pode fazer com o pessoal que está trabalhando é onde a gente chegou. Nós viajamos por várias cidades, concursos e a prefeitura continua dando apoio? A prefeitura, eu costumo dizer que é um tanto corajoso o prefeito municipal, porque ele investir em cultura numa situação de, se a gente pode dizer, de crise hoje em dia, é complicado. A gente sabe que o investimento não é tão grande, né? Até a prefeitura assume isso e declara para a gente. Mas ainda está levando, ainda está mantendo. É claro que tem algumas carências, né? A nossa condição de ensaio, o lugar, a sede da nossa banda hoje, ainda é aquém do nível da banda, né? A sede e os instrumentos a gente já conseguiu atualizar em grande parte. Sim, e essa questão de equipamentos, transporte, quando vocês são chamados aí para outros municípios, como é que está sendo tudo? Sim, a prefeitura fornece o transporte, porque eles veem com bons olhos a possibilidade da banda estar levando o nome da cidade, né? Correto. A gente, inclusive no último final de semana, estivemos fora de Leme e a repercussão foi muito boa. Vocês foram tocar? Estivemos em Iracemápolis. E a repercussão é muito boa. A gente ouve comentários com relação à banda, obviamente, mas com relação a uma visão que eles têm da estrutura que a gente recebe aqui, né? Ô Marcos, você é ligado ao Conservatório de Tatuí, né? Sim. E me parece que agora você vai ocupar um cargo lá de regente. Fala um pouquinho desse. Em 94, eu comecei a estudar no Conservatório. Sim. Eu já regia a banda de Leme, né, desde 92. Sim. Mas como todo regente é músico, então todos eles estudam um instrumento. Eu fui até Tatuí para estudar clarineta. Sim. E eu ingressei numa banda sinfônica do Conservatório. E hoje eu trabalho numa das equipes do ProBandas e sou professor de clarineta do Conservatório. Sim. Esse ano eu fui convidado pelo diretor do Conservatório para assumir o cargo de regente assistente da Orquestra de Sopros, a banda sinfônica principal do Conservatório. Na possibilidade de substituir o regente quando ele precisar estar ausente, em ensaios, em concertos, né? Sim. Então seria um cargo de suplência. Isso significa, na sua carreira, vamos assim dizer, um belo de um prêmio? Basta dizer que os grandes regentes passaram por cargos de regente assistente, né? Nós temos um regente brasileiro hoje, um dos mais importantes talvez do mundo, é regente assistente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e da Filarmônica de Nova York. Sim. Ele está prestes a assumir o cargo de regente oficial da Orquestra de Nova York pela aposentadoria do regente titular, né? Então, quer dizer, é um cargo que, teoricamente, prevê algum passo adiante. É uma escada aí que normalmente todos... Sim. Mas eu já ouvi muitos comentários da possibilidade de eu ir embora daqui. Mas eu ainda tenho isso aqui como base, a banda de Leme, a cidade de Leme como base, como alicerce, como laboratório até, né? Então não tem nem possibilidade, nem previsão e nem intenção por enquanto de deixar. Mas isso é só conversa ou é alguma coisa mais? Não, é verdade. É verdade. Iria para onde? Pode adiantar? Não tem nenhuma previsão. Não tem previsão nenhuma. Por enquanto eu estou trabalhando em Tatuí, estou nesse cargo de regente assistente. Ainda sou músico da orquestra, né? Ainda atuo como instrumentista da orquestra. Aí você vai ter que deixar? Não. Você pode reger? Sim, no caso de uma eventual ausência do regente no ensaio, ele ficar impossibilitado de realizar um ensaio por algum outro motivo, eu faria o ensaio para que não seja cancelado o ensaio. E um concerto, se necessário. Mas isso ainda é novo, começou esse ano. Se isso vier a acontecer, a gente não tem previsão ainda.
É um conservatório, é uma orquestra que recebe regentes convidados do mundo inteiro. Esse conservatório de Tatuí, que é um dos mais importantes da América Latina, sim, ele tem uma repercussão mundial, né, Marcos? Sim, sim. Vem estudantes do mundo inteiro, sim, ali. Conta um pouquinho pra gente aí de Tatuí. Atualmente tem alunos de todo o Mercosul. Frequentemente temos intercâmbio com os Estados Unidos, com a Europa. Já tivemos grupos da Hungria, sim, da Dinamarca, se apresentando e até estudando no conservatório. E são países que são berços, sem dúvida, né, de grandes músicos e da música. O curso da escola a escola fornece cursos de música erudita e música popular. E muitos deles, por incrível que pareça, vêm fazer o curso erudito. A gente imagina que o pessoal vem para cá para aprender o sambinha, exatamente. Muitos vêm aprender curso erudito, estudar erudito. É surpreendente. Existe, por exemplo, uma possibilidade, você disse que existe desse intercâmbio. E como é que funciona esse intercâmbio? Vem um, vai outro ou não? Normalmente é assim. Isso. A gente recebe regentes estrangeiros e os regentes de lá fazem o intercâmbio. Quer dizer, vão alguns períodos lá trabalhar com as orquestras de lá. Havia uma possibilidade dessa orquestra ter ido para Chicago ano passado, sim, por um problema financeiro de ordem política. Foi suspenso, mas tem algumas previsões para esse ano e talvez a Europa o ano que vem, essa orquestra. De Leme, que participa lá do Conservatório de Tatuí, além de você, tem mais alguém? Sim, eu sou músico e professor da escola. E temos um outro músico professor, é o César Roversi. É saxofonista. Saxofonista, da banda também? Da mesma orquestra. É formado aqui, né, iniciou os estudos aqui. E dá aula também no conservatório. Correto. Então, esse conservatório realmente tem uma repercussão espantosa. Sem dúvida. E o Ney, como não é músico nem nada, ele só está observando aqui as suas explicações, mas me parece que a partir de agora você vai tocar Caixinha de Guerra. Não, eu já fui músico, sim. Eu não sou músico, eu sou um amante da música. Eu sou um amante, eu fui baterista, mas eu não entendo nada de música, eu só toco de ouvido, né? Mas eu sou um admirador seu, você é um belo maestro. Eu estava ouvindo uma exibição sua aí na praça outro dia. Você deu um repertório moderno, botou muita música popular no meio da banda e é bonito ver banda tocar esse tipo de música. Porque só aquelas marchinhas, aquilo lá é desde o tempo, né? Você já ouviu ele? Correto, ele tem o repertório bem atual. E falando na escola que ele dá aula lá, também ela formou um dos que está entre os melhores saxofonistas, entre acho que os 10 melhores saxofonistas do mundo, que é o nosso Proveta, né? Proveta estudou em São Paulo. Especificamente saiu daqui para São Paulo. Ele fez Tatuí? Tatuí que eu saiba não. Eu acho que não, mas ele já deu aula em Tatuí, inclusive. Mas tem, me parece, segundo o ex-maestro Ari Baciotti, se a gente pode falar de ex-maestro, quem foi no papel de eterno maestro, do regente aqui da escola da aeronáutica, que parece que saiu daqui também e passou por Tatuí, está aí hoje. Sim, exatamente. É o Eugênio Pagani. Eugênio Pagani, que é uma pessoa aqui da nossa cidade. E eu tenho um filho estudando música também. Ele faz o LM em São Paulo. Certo. Que muito boa também, né? É uma escola vinculada ao conservatório, inclusive. Tremendo cara que dá aula para ele de contrabaixo, que é o Gabriel, baixista da Orquestra Sinfônica de São Paulo, né? Não precisa falar mais nada, né? Então ele está bem encaminhado. Max, muito obrigado, viu, pela sua presença. Parabéns aí pela sua carreira, pela sua atividade. Se for possível, eu queria só pedir o comparecimento dos cidadãos de Leme para presenciar a nossa corporação. Aos domingos à noite. Você apresenta todos os domingos. Todo domingo à noite. 7 da noite. Às 8 horas. 8 horas da noite. Isso na Praça Rui Barbosa. Isso é verdade, pô. O maior prazer do músico é tocar um número cada vez maior. Não vai tocar para as árvores nem para as estrelas, que você não escuta nem tem ouvido. Muito bem. Obrigado, Max. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Marcos. E o Leme Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.